Alô, alô. Tudo bem? Tudo bem, Eric? Vamos começando aqui, tudo bem, Turíbio? Laís, nos trabalhos técnicos, Guilherme Decotê, isso aí, e Laís embelezando o ambiente. Muito obrigado, Laís. Temos também a presença da nossa querida Lhama, e esse é o episódio número 1, piloto do nosso Aviva Podcast, certo? E a gente vai trocar algumas ideias aqui sobre a nossa juventude, sobre o que Deus já fez, tem feito e ainda vai fazer por aqui, beleza? Vamos trocar ideia então? Tranquilo. E aí, Eric Paltrinieri, garoto de Floripa, fala pra gente aí sobre o Aviva. Você tava aqui no início do Aviva, como é que foi essa parada aí pra você e tal? Então, eu vou falar de Unijovem como um todo, né? Desde que na época era hora livre, eu já frequentava, mas eu lembro que, assim, Deus sempre colocou no meu coração de eu participar de alguma forma dos cultos da juventude. E aí foi de alguma forma foi liderança lá dos adolescentes e tal, e aí nesse processo de construção a gente chegou também à diretoria da Unijovem e Deus de alguma forma deu esse nome pra gente, Aviva, né? Eu estava até pensando sobre isso antes de vir para cá, que eu acho bacana que esse nome Aviva, ele de trás para frente, de frente para trás é a mesma coisa, né? E nosso AV ali, de cabeça para baixo, é a mesma coisa que de cabeça para cima. Eu acho que, sei lá, tipo, existem alguns significados que a gente pode tirar daí, né? Por esse significado do nome, tipo, dependente da perspectiva que você olhar, nós temos, assim, nós somos um só, independente se você olhar de frente ou para trás, de cabeça para baixo, nós somos um só e representa um pouco da unidade do que Deus tem pra gente, né? Eu acho que esse nome, assim, por ele ser único, eu acho que é bacana, tem um significado que a gente pode, acho que, desenrolar de várias maneiras essa questão de ele ser... Tem uma palavra pra isso, você lembra o nome da palavra aqui? Eu não lembro não, mas tem mesmo. Tem, tipo, tipo arara. Tem. Anacronia. Não coisa sei assim. não, lembro o nome não. Vê aí o suporte com o nome daqui. Minha irmã sabe o que é, a mãe de Guilherme. Aí, seu cabo aí tá ruim, mano. O cabo do microfone mesmo. Acertei agora? Não. Pega esse microfone aqui que eu vou trocar esse cabo aí. Troca de microfone. Aí, chegou mensagem. Palíndromo. Descobri aqui, ó. Palíndromo. Alô, som. Aí, garoto. Vou deixar ele aqui, ó. É o nome disso aí? Palíndromo é tudo que Agora, é tipo arara você e tal. Você sabe o que significa a palavra aviva? O que significa avivar? É voltar à vida ou dar vida? Não, como que é isso? Não. Voltar à vida é ressuscitar. Beleza. Então você tem viver, ressuscitar e avivar. Avivar é o conceito de alguém que está quase morto, já dado como morto, assim, com um cabelinho de vida, e ele retorna à vida. Foi quase, só que não morreu ainda. Foi quase. É a quase morte, mas ainda não morreu. Aviva significa isso. Avivar significa ir quase lá perto da morte e retornar para a vida. Mas, Eric, você sempre foi aqui da igreja? Eu? Não, cheguei aqui na igreja em 2011, que eu comecei a frequentar a embaixada e tal. Mas aí cheguei aqui, assim, por volta de 2011 para 2012, quando eu virei ali, quando estava virando o ano, foi quando a primeira vez que eu fui com vocês lá no Luau. Não sei se vocês lembram do Luau lá, que teve o Salão da Mão do Reggae lá em Caraí, sei lá. Na praia lá, né? E aí foi quando eu conheci a galera e tal, primeira vez. E mas aí quem te chamou assim? Não lembro. Você lembra, não? Faço ideia. Deve ser a galera da embaixada, porque eu comecei a frequentar a embaixada primeiro, mas a galera em todo, assim, da Unijovem e tal, eu conheci nesse luau, pá. E depois comecei a frequentar os cultos e tal, e aí, de repente, estão 2013 pra cá, né? Mas você é antes de mim, desde molequinho, tudo aqui. Desde sempre. Mas você lembra do Rediar também? Do Rediar? Não, Rediar não. Do Hora Livre. Do Hora Livre eu lembro pouco. É porque eu também, acho que, tipo Eric, assim, eu comecei na embaixada também, sabe? Com 10 anos, assim, teve um encontro... Tinha uma parada aqui na igreja que as famílias... Uma família encontrava outra na casa de uma família numa semana e depois encontrava outra. Aí a minha foi com a família de Ederson. Quando eu tinha 10 anos, assim. Aí Ederson já começou mal pra caramba. Começou muito mal. Aí foi tia Lúcia lá de Cleves, todo mundo na casa da minha avó. E Ederson já era da embaixada. Aí ele falou, pô, vamos lá na embaixada, não sei o que tal, jogar um futebol, pá, aquela coisa, palavra lá. Eu não fazia ideia que vocês tinham as coisas assim, não sabia. Foi. Aí eu falei, não, chegar um sábado eu vou. Aí eu chamei Yuri também pra não vir sozinho e vim. Aí daí fiquei, entendeu?
Mas foi assim, eu comecei pela embaixada também. Acho que a maioria da nossa galera, assim, dos homens, né, veio pela embaixada, assim. Pelo menos a Kel, que passou por aqui um tempo em embaixada. Eu vim pela embaixada, meu irmão. Pedro, se eu não me engano, ele começou a frequentar a embaixada e tá aí até hoje. Pedro veio de Itaúna, né? Mas veio através da embaixada também. Lá você falou que a sua família fez com o Éder, a minha família fez com o Pedro dessa vez, né? Mas isso foi recente já. Eu fui pra casa deles, eles foram pra nossa família, mas foi só uma vez também que rolou esse intercâmbio de famílias, é bacana. Chegou aqui nossos estúdios, o estúdio do Aviva, Rodrigão, um grande guitarrista. Aí você arruma um negócio pro cara sentar aí, mas sentar na caixa. Não quer sentar, Não quer nem sentar na nossa igreja, sentar fica. Sentar fica. Mas tá aí, bom. pô, vocês tocaram num assunto aí também que é o seguinte, né? Antes do Aviva, tinha o Hora Livre, que foi um nome que marca, assim, uma mudança, né, de conceito. Antigamente, a juventude, ela se reunia aos domingos, às 18 horas, aquele padrão bem antigo de união de treinamento, né, chamado união de treinamento, que continua sendo, né, uma união de treinamento. A gente está treinando, né, para ser igreja, assim, para assumir os trabalhos da igreja. Para ser igreja nós já somos, né? Treinando para assumir todo o ministério da igreja, tudo que precisa ser feito e tal. E aí rolou esse nome aí e a gente passou o culto para as 18 horas, né? Hora livre era 18 horas. E por que hora livre? Porque era um tempo de liberdade na presença do Senhor, né? Um culto mais com uma liturgia mais simples e tal. E depois do culto, o culto era rápido, a galera poderia sair, lanchar, que é um conceito que a gente tem até hoje aí, né? Da galera sair depois do culto para estar junto. Então, o Hora Livre surgiu nisso aí e foi de 2010, mais ou menos, até... O quê? 2018? Que surgiu a Viva? Foi na diretoria de PJ, acho que foi a primeira de PJ, assim. A de PJ não teve duas, não? Teve duas, então. Acho que foi a primeira de PJ. 2017, então. Não, 2018, 2019 foi PJ, aí 2020 e 2021 era. Então foi 2018. Foi 2018. Então foi 2018. Aí surgiu o Aviva lá, aquele tema de por amor e tal, pá, e rolou. E quem deu esse nome Aviva foi Jonathan, né? Que se talvez ele apareça aí no Meet. Certo? Aí voltando. Fala aí. Quer falar, Gui? Não, que... Você quer sentar aqui não, mulher? Não. Fala no microfone aí então, cara. Pô, tá... Sem cabo. Eu tô ficando de costa, eu tô ficando colado. Não, você é feio, cara. Tá, fica aqui, ó, do lado de Turibe aqui, ó. É que eu tô tentando manter o distanciamento Social. social. É porque e também eu já não gosto de Turibe muito também. Aí, A gente se gosta. aí dá esse problema todo. Fala aí, Gui. Guilherme. Não, pô, eu ia falar do... Fala bem alto aí pra pegar. Não, tá pegando, Tá se ouvindo. Tô me ouvindo aqui. Cara, eu ia falar do negócio do... Que o Aviva começou um pouco bem diferente do que é hoje, né? Tipo, questão... Esqueci a palavra. Estrutural. Estrutural, sabe? Acho que hoje tá diferente, mas com a mesma pegada ainda. O que vocês acham? Estrutural. Mas qual o sentido assim de estrutural que você diz? A No dinâmica caso- mesmo da... Porque o Aviva ele ainda tinha um pouco aquela pegada do hora livre ainda, né? No começo ainda tinha aquele... E qual a diferença entre Hora Livre e Aviva? Nesse sentido assim, prático. Aí você... Dá A um gente dá um quer microfone entender, pra vocês aí, ó. Dá um liturgia. microfone Quer aí, entender ó. o ponto que você quer Dá chegar. um microfone aí, ó. Com esse microfone pra chegar aqui, meu irmão. Aí, ó. Já chegou Não, já. eu acho que o que ele tá querendo dizer também é porque eu acho que isso foi com o tempo, a gente vai vivendo muito, né? Mas é muita questão da liturgia mesmo do culto, né? Hoje a gente tem os nossos cultos de domingo muito metódicos nas questões. Eu acho que é até bacana a organização e tal, horário pra tudo. É o horário que a pessoa vai entrar e tem o apresentador e tal. E o Hora Livre ele tava de alguma forma indo pra esse caminho, né? Eu acho que eu acho que o que ele estava querendo dizer também nesse sentido de que hoje a liturgia do Aviva Isso, não é mais metódica igual era A antigamente. dinâmica não é? do culto em si, né? Uhum. Que eu tava tentando dizer, tipo, a gente, pô, somos uma igreja batista, cara.
A gente tem um jeito de fazer as coisas, sabe? E esse jeito existe nos nossos cultos jovens também. Mas na hora livre era bem presente aquele... Estarei passando a palavra agora para o pregador da noite, que é presente. Esse gerundismo aí que é horrível, cara. É. Eu detesto o gerundismo. Vamos estar falando, vamos estar orando. É horrível. Eu acho que o Hora Livre e o Aviva, eles têm uma grande diferença em relação às gerações. Eu vejo muito o Hora Livre como uma marca da geração que foi antes, da época que eu era adolescente, pré-adolescente, então eu via o pessoal fazendo culto, e a marca do Aviva hoje é a geração de hoje, com os filmes de hoje. Ligando a com luz, com a estratégia que a gente Constipada, tem, com o ambiente que a gente tem hoje, a estratégia da geração que a gente tem hoje, como daqui a alguns anos o próximo Aviva ou um outro nome vai ser. Agora, posso te falar uma parada? Eu mudar, cara, esse paradigma de culto, né? De trazer um formato que não alopra, que seja um formato interessante. Você vê que hoje várias pessoas, não só jovens, assistem o culto à Viva, né? Hoje a gente tem a internet aí e tal, né? E gostam do culto à Viva. Então a gente não faz no culto à Viva nada que escandalize a nossa igreja. É um culto normal, porém com a liturgia simples, mais simples. Mas eu falo para vocês que o culto que a gente tem hoje, a liturgia que a gente tem hoje, como é o culto à Viva hoje, é o que eu sonhava quando eu fui ordenado lá em 2013. Até antes. O culto que a gente tem hoje, o tipo de culto que a gente faz hoje, assim, com um clima alegre e tal, e com uma liturgia simples, eu queria fazer já desde lá de 2013 e até antes, quando surgiu o Hora Livre. Mas as pessoas que participam, liderança, outros jovens, eles, assim, eu acho que a gente demorou a se desformatar, né? A sair de um formato para a gente entender que a gente pode fazer uma coisa diferente que vai ser tão abençoadora quanto e sem escandalizar ninguém. Mas eu acho que essa demora é muito pelo que o Laís falou também, tipo, dessa questão do perfil mesmo. A galera Da identidade de isso, cada jovem, de isso, cada geração, né? Exatamente, eu acho que as coisas vão se inovando, não necessariamente piorando, mudando, radicalizando, não, mas eu acho que inovando mesmo. Cada geração tem sua característica, algumas coisas que identificam, né? Desde que o cerne ali da mensagem, do evangelho permaneça o mesmo e o objetivo do culto permaneça o mesmo, eu acho que assim, é aceitável, entendeu? Essas mudanças, essas inovações, não é nada problemático, né, nesse sentido. E aproveitando assim o gancho da mudança, como é que o Aviva impactou na sua vida, assim, que você acha? Uma pergunta importante. Ou Hora Livre, ou sei lá. Preparado, né, que a gente veio. Não, então, eu acredito que é muito pouco tempo que eu participei do Hora Livre e do Aviva, de alguma maneira geral, apenas como, assim, sem estar de frente de alguma coisa, construindo alguma coisa, né? Eu acho que todo o tempo, a maioria do tempo que eu tô aqui na igreja, de alguma forma, eu acabei me envolvendo com a liderança e planejando alguma coisa. Então, acho que uma das coisas mais importantes para mim que o Aviva me trouxe é o fato de você ter o senso de corpo mesmo e de liderar uma galera, entendeu? Tipo, de levar uma galera para ali, seja no louvor, seja com a construção das mensagens, seja ligando para o eleitor e tal. Isso, de alguma forma, hoje em dia, impactos, acho que, da minha vida, é muito diferente de outras pessoas que eu enxergo e tal, até mesmo do meu ambiente profissional, porque eu acho que hoje tem facilidade de falar em público, porque eu estava sempre no Aviva ali falando, fala galera, vamos começar o Aviva e tal, de ao invés de me posicionar em alguma coisa, de dar opinião, de discordar e tal, isso acaba de alguma forma desenvolvendo, né? Então acho que um impacto muito relevante que eu tenho em relação à minha vida pessoal é nessa questão de desenvolvimento mesmo, né? Agora, na questão espiritual, eu acho que o Aviva sempre foi importante, justamente porque, às vezes, o fato do culto de domingo ser um pouco mais metódico, às vezes é difícil para a gente que é jovem prestar sempre atenção, às vezes se distrai muito fácil, se perde no meio de um momento ou outro. E o Aviva, por ser, tipo, papum, né? Louvor, mensagem e tal, sempre me deixava mais ligado. Então, de alguma forma, isso trouxe mais crescimento espiritual nessa questão de realmente aprender, de realmente ouvir, de realmente estar envolvido no culto como um todo. Eu acho que isso torna um pouco mais fácil e para mim é bem isso. Essa questão de desenvolvimento para mim também foi muito interessante, porque
Aí, Eu passei... Mas tá com o microfone agora também. Aí sim. Aí. Já pode sentar do meu lado, Eu tô amor. incomodado com o Vem pra Rodrigo em cá, pé, vem pra cá. cara. Rodrigo em Quer essa pé. cadeira não? Tá bom. É opinião externa. Tá bom. É, opiniões Eu, cara, do narrador. vai, Fala, continua aí, Túlio. fala. Não, mas é que em relação a esse desenvolvimento que você falou, eu passei agora há pouco tempo por algumas entrevistas assim, tava à procura de estágio. E aí, principalmente nesse último, teve uma dinâmica de grupo com tipo, uma galera, sabe? Eu tenho certeza que antes desse processo de desenvolvimento, eu ficaria muito mais retraído, muito mais tímido. Agora, passando por esse desenvolvimento aqui, no Aviva e na igreja de modo geral, eu consegui lidar muito melhor, né, na entrevista, assim, com o gestor que estava na entrevista, com as pessoas que eu estava lidando no meu grupo. Então, assim, essa parte de desenvolvimento é muito interessante aqui na igreja também. Isso é uma coisa que os professores falam, né? Que alunos que são cristãos e tal, nesse lance de falar na escola e tal, já chega na escola com uma desenvoltura Nem se compara. melhor, né? Nem se compara, é muito mais fácil, cara. Você chega lá, papum, vai apresentar um trabalho aí, galera, não sei o que, ó. Não sei o que, a matéria, pá, desenrola fácil, nem se Não, eu compara. acho que a gente, tipo, a igreja, querendo ou não, ela permite isso de alguma forma. A gente cresce na IBD, aí vai lá aprendendo sobre historinha e tal, já conta você a história, ora você. E a gente acaba se desinibindo um pouco em relação a isso. Sem contar os momentos missionários, né, que a tia escolhe. Então, hoje a gente vai apresentar, pô, tu vai lá na frente, por mais que você, pô, você é a sua turminha toda, mano, mas, pô, você tá lá na frente da igreja, PGM, mano. cara, PGM, tá um grupão assim, você expor aquilo que você tá pensando, a sua opinião é muito interessante, cara. Você E no passa por PGM diversos vão quantas momentos assim na pessoas? vida. Quantas pessoas vão no PGM? Ah, Depende 15, do já chegamos a ter 30, né? Que aí era o GGM. Praticamente o número de alunos numa sala de aula, sem ser mais, tipo, um pouquinho 10 pra mais, é a mesma quantidade de alunos que tem numa sala de aula. E aí a gente vai desenvolvendo a questão de coral infantil, isso ajuda pra caramba. Você vai de alguma forma treinando o tempo todo isso, questão também de disciplina. Ah, hora de ficar quieto, é hora de orar, é hora da tia falar, fica quieto, tal. Você tem de alguma forma, você vive isso muitas vezes na igreja em diferentes momentos, seja na IBD, seja na IBF, seja na embaixada, nas mensageiras e tal. E eu acho que isso vai ajudando você a se tornar realmente uma pessoa melhor, fora a questão espiritual, né? Nesse lance aí, eu me lembro uma vez que a gente ia apresentar a peça dos embaixadores, aí você que ia fazer a introdução ali da peça, né? Aí Saulo te chamou, Saulinho era um cara bom pra estar aqui também, hein? Saulinho, abraço convidar, pra... Saulinho, queremos você aqui no próximo... Queremos você Aviva aqui! Marca aí, arroba Saulinho, amor. Arroba Saulinho. Ele vai falar, pô, cara, foi legal. Poxa. Mas se Josi deixar ele vir também, tem isso, né? Aí, Saulinho, ele pegou e fez uma preparação de como falar em público com você e tal, papapá. E assim, olhando de fora, eu percebo que esse treinamento, entre aspas, que Saulinho fez com você, fez uma diferença para você. A sua desenvoltura ao falar em público melhorou bastante, né? Então, é um crescimento que a igreja te dá que... É uma coisa assim, é um subproduto, mas que é um subproduto muito bom. E as peças da embaixada também ajudam pra caramba, né, cara? Porque não é, tipo assim, por mais que aquele lance que eu falei aqui, você vai na tua igreja, na frente de todo mundo. Você tá na sua igreja, você conhece todo mundo. Mas você vai apresentar uma peça da embaixada, amigo. Você vai numa igreja que tem todo mundo, pô. Tá todo mundo de São Gonçalo lá, mano. Tem representante de tudo que é canto lá, cara. Tu vai lá, você fica pintado de ouro. na frente estátua de Nabucodonosor, mano. O bagulho foi... Aquele dia foi sinistro, cara. Pô, não podia mexer, fiquei um tempão assim, paradão. Pintado, todo pintado de ouro. Foi louco. Você mesmo? Fui eu, pô. Gastou mó tinta pra pintar a cabeça. Não, foi só o rosto. Gisele que parametrizou, ela falou, pô, só deu pra comprar isso aqui, não vou pintar a cabeça não. Foi só o rosto mesmo, o braço e já era. Mas, pô, assim, cara, isso te prepara, mano. Você fica exposto aí, todo mundo te olhando assim, ó. Todo mundo olhando pra você. O pessoal não tá olhando pra outra pessoa, tá olhando pra você, mano. E aí, você tem que mandar bronca, tem que lembrar da fala. Pô, isso aí, meu irmão, na vida escolar
e profissional também dá uma diferença absurda. Foi. Qual outra parte da minha vida? Qual outra parte da vida? É que eu não faço faculdade, né? Então, Não, mas profissional não é faculdade não. Você trabalha, entendeu? por isso que eu falei vida profissional. Eu só estudei e trabalho hoje, entendeu? Ele não teve vida acadêmica. Exatamente. Nível Mano, superior. Ainda. Você falou escolar e travou na profissional. É que eu tava pensando, se eu falo a Foi. vida acadêmica ou não. Tá bom. Falando em faculdade, então, Faculdade. pra você, já que você teve essa experiência de... Pergunta pra Zeke, cara. Não, eu quero falar com você, Quê? pô. Não, fazer... Pergunta pra mim? Eu tô aqui quero só falar pra contigo. manobrar Ele faz pergunta o áudio também. Aqui, ó. Só tô no... Não, mas você mencionou que você teve Não era nem pra eu algumas, aparecer, mano. algumas experiências de liderança na igreja. E como é que é liderar um grupo cristão assim na sua faculdade, que a gente sabe que você lidera? Então, lá na faculdade a gente hoje faz parte da CRU, né? Que é basicamente CRU, vem de cruzada, né? É cruzada cristã. E... Explica aí o que é cru. CRU, né? CRU, tá. Mas enfim. Como Não, é que então, a gente pode eu- fazer um dia só um podcast da CRU, trazer um líder seu aí, alguém, pra gente trocar ideia. Mas é um movimento que começa lá nos Estados Unidos e tal, mas aí hoje é um movimento mundial, né? E no Brasil a gente tem diversas faculdades. Então se você dá o FRJ, pode ter certeza que tem CRU lá. Se é da Unirio, tem CRU, Veiga, tem algumas, no caso então, algumas particulares também, né? A UF, que eu faço parte também, a gente tem o movimento. E, cara, eu acho que é muito importante no ambiente acadêmico, né, você desenvolver também uma vida espiritual. Porque hoje em dia, se você vê a quantidade de cristãos que entram na faculdade e se distanciam, porque querendo ou não, inúmeras vezes você está na faculdade, você não tem mais tempo para ir para a igreja, você fica fim de semana estudando cálculo e tal, então acaba que você perde ali o calor da igreja e aí você se esfria de fato. E na faculdade você tem muitas oportunidades de conhecer diferentes coisas, e aí aquele jovem, né, que de alguma forma vivia na igreja, começa a conhecer outras coisas, o número de evasão é muito grande. Então você tem um acompanhamento, de alguma forma, na vida acadêmica, que a gente desenvolve a vida espiritual também, no ambiente universitário, eu acho que é muito bacana. A CRU, como eu falei, né, existem outros movimentos, assim, eu falo da CRU porque basicamente é o que eu faço parte, que eu me identifiquei mais, né? Mas certamente existem outros também. Mas a gente tem um lema que fala assim, o nosso objetivo nós somos uma comunidade acolhedora de estudantes apaixonadas por conectar pessoas a Jesus. Então o objetivo não é você chegar lá e fazer um cultão, blá. A gente até pode fazer alguns cultos, tem algumas reuniões, alguns QGs que a gente chama, né, quebra-gelo e tal, mas o ideal é a gente se conectar a Cristo. Então, de alguma forma, a gente está ali orando um pelo outro, se ajudando em oração. Tem os congressos estudantis, vai ter um congresso agora em junho, a nível Rio, né? A nível Rio não, a nível Brasil, que acontece de 4 em 4 anos. Enfim, de alguma maneira, vai ter várias palestras. Então, se você, no ambiente universitário, que você está aprendendo sobre vários outros assuntos, um assunto específico, profissional, você também pode aprender sobre Cristo e levar Cristo a outras pessoas. Isso é muito bacana. Para mim, hoje, né, é um prazer estar, de alguma forma, ajudando o movimento lá na UF, mas eu acho que tem essa relevância total, né? Mas você, como indivíduo, ou então como participante ali da CRU, você já sentiu que você sofreu algum tipo de discriminação, opressão assim na faculdade por conta de se posicionar e ser cristão? Ser cristão, Cara, então, eu vou dizer que, pra mim, uma experiência pessoal eu não tenho, sabe? Tipo, eu não tenho, a galera me discrimina por não ser cristão. Até porque também eu acabo participando de outras coisas, né? Não só na CRU, então, tipo, eu me envolvo com a galera do diretório, conheço a galera das empresas júnior e tal, da empresa júnior e tal. Mas eu acho que o que acontece hoje em dia é um preconceito devido muito à questão política, né? Existe na faculdade hoje em dia uma pressão política muito grande. Se você pensa A ou B, mano, você exatamente. E se você é cristão, naturalmente, geralmente, você pensa diferente do que a galera da faculdade pensa. Então, numa roda assim, geralmente, você não é pressionado diretamente, mas você sabe que mas o cristão pensa isso, mas crente é isso. E você quer, de alguma forma, já houve um certo preconceito e tal. Mas quando você se posiciona, as pessoas respeitam, querendo ou não, pelo menos hoje, e eu falo isso de modo geral, a gente até começou isso também lá no movimento, é que as pessoas têm, às vezes, o medo de se posicionar. Mas, cara, existe muita gente que é muito aberta a conversar sobre isso, sabe? Muito aberta mesmo. Você fala assim, quer ter uma conversa espiritual? Quer ter uma conversa sobre quem é Jesus? Qual a sua opinião sobre isso? E hoje em dia, os impactos evangelísticos que a gente faz de alguma forma na faculdade, começa assim.
Você pergunta pra pessoa como é a vida dela, ela vai falar, e depois você tem a oportunidade de se expressar. Hoje em dia, muita gente é aberta a isso. Só que a gente acha que não. Ah, não, a galera te bloqueia e tal. Eu, particularmente, não sinto essa pressão na UF, nesse sentido de que não somos abertos a isso. Mas existe sim um preconceito de você, sua opinião já está pré-definida, ele acha que você já pensa assim, nem te dá espaço para falar, dependendo da forma como você chega, né? Você acha que depende do curso também, de cada curso? Porque eu também, eu acho que eu tive a mesma experiência que você, assim, não diretamente nada pessoal afetou a mim, mas quando a gente está assim, envolvido, as pessoas expõem a opinião dela com certo tipo de preconceito mesmo, daquilo que você pensa como cristão. Mas eu passo muito pouco por isso também na faculdade em si, porque o meu curso de economia é muito tranquilo, não tem tanto esse tipo de debate, tanta ideologia assim. Não sei se por conta de você fazer engenharia, né? Se é assim também. Laís quer falar? Fala, Laís. Fala. Não, é que ele tá falando do curso de economia, né? E eu faço humanos, então é tipo bem pesado as coisas que tem. Mas bem pesado como? Você já Mas sofreu assim, alguma coisa assim? vocês estão falando o seguinte, a questão, pelo menos que eu entendi que o Eric falou, na questão de ser cristão, não é tão crítico assim, é mais na questão política, de ideologias políticas, é isso? Exatamente. Tipo, eu acho que o fato de você ser cristão, hoje em dia a gente tem muito disso, né? Você pode saber o que você quiser. Então, tipo assim, eu acho que existe muito respeito pelo fato de eu ser um cristão e ter minha opinião, tá ligado? Eu acho que isso é bem tranquilo. O problema é que, eu imagino isso, né? De modo geral, cristão é minoria na faculdade, tá ligado? Então, você tem um pensamento, de modo geral, de que os cristãos não pensam como a galera da faculdade, porque, querendo ou não, a nossa cosmovisão é diferente. Então, você vê algumas vezes comentários do tipo, o cristão é isso, porque o pastor faz isso. Não diretamente a direcionado a você, exatamente, mas tipo assim, num círculo de conversa você ouve, você sente isso, que isso existe, pelo fato de que a galera lá pensa totalmente diferente, tá ligado? E eu acho que, de alguma forma, não existe essa, como eu falei, a pressão direta ao cristão, mas talvez ao cristianismo, entendeu? Tipo, de modo geral, existe uma aversão e tal. Mas, como eu falei, se você chegar pra propor uma conversa, eu acho que existe muita abertura também, entendeu? Hoje em dia. Mas é claro que eu estudei no ambiente cristão, né? Eu fiz teologia, mas será que esse conceito que as pessoas têm é por não conhecer, certo? E através de vocês, as pessoas conheceram um pouco do que é ser cristão. E aí vocês tiveram a oportunidade de muitas vezes mudar o conceito das pessoas através do comportamento de vocês, entendeu? Porque eu concordo realmente que a sociedade, de uma forma geral, tem um conceito do cristianismo ou dos cristãos, né, que é totalmente equivocado. É claro que tem cristão que vacila pra caramba e acaba puxando para baixo. Mas eu acho que quando as pessoas conhecem o verdadeiro evangelho, conhecem pessoas que são verdadeiramente cristãs, isso aí tende a mudar, né? Mas só que é muito difícil porque a ideia geral, o que é passado e tal, é muito forte. Mas fala aí, Laís. Não, lá na faculdade em si, eu nunca passei por nada muito pesado, mas como eu sempre vivia com alguém, assim, e eu era de várias turmas diferentes, então sempre tinha um pessoal conversando, aí tinha esse ataque exatamente mais geral, tipo, não ataque a mim, mas esse ataque mais geral, falando sobre pessoas que têm uma certa visibilidade na internet, né? Pessoas acontecimentos e tal, então sempre tinha aquela crítica muito pesada em relação aos cristãos, em relação às coisas que aconteciam. Então, sim, pelo menos no meu curso, assim, eu já vi bastante, mas diretamente a mim eu nunca sofri, eu nunca tive nada, mas eu vejo bastante, assim, pela faculdade, quando era presencial, né? Quando era presencial, né? Presencial. Tururu. Mas eu acho que todo o caminho, cara, pra você se posicionar é sempre também ouvir, sabe? Tipo, a gente hoje em dia quer pregar o evangelho, quer de alguma forma se posicionar e tal, mas sempre falando, porque você acha que o cristão é isso, porque o cristão não é isso, mas é isso. Cara, o que você acha sobre Jesus? Tipo, qual a sua opinião sobre Deus? Quem é Deus pra você? Existe um joguinho que eu acho muito bacana da Cru, que é perspectivas. E faz aí. Perspectiva. Parece que ele faltou essa aula. Perspectiva. Conversa com o tia Miriam. Mas o nome do jogo é
Enfim, você pode até baixar no Google, tem esse modo online, né? Mas é em inglês. Mas seria... basicamente... Você tem... É um jogo, de alguma forma evangelístico e tal, mas na verdade o jogo ele propõe diversas formas de debate, né? Primeira pergunta, qual a sua opinião sobre Deus? E aí você tem ateísmo, panteísmo, agnosticismo, cristianismo, cristianismo não, Opa, quando Deus é um só. Politeísmo e... Monoteísmo. Pô, monoteísmo, esqueci que eu sou. Parabéns, galera. É isso aí. Mas então, aí você tem lá, beleza. Pô, isso daqui, você é panteísta, por quê? Tal. E aí você vai, beleza. E qual a sua opinião sobre o homem? O homem, ele nasceu pecador, ele nasce neutro, ele nasce inclinado para o mal, ele faz ele nasce inclinado para o bem. Qual a sua opinião sobre isso? Pô, beleza. Você acha que qual é a fonte de verdade? É a ciência? É a sua opinião própria? É as escrituras sagradas? E aí você, de alguma forma, tem vários temas e esses temas são expandidos, né? E aí o mais bacana desse jogo, que a proposta é você perguntar, fazer tipo uma entrevista com a pessoa, deixar ela falar, e depois fala, pô, posso te mostrar a minha perspectiva também sobre isso? E aí, geralmente, quando pra ela 1 hora explicando, ela quer te ouvir, né? E aí você vai, então, consegue falar, basicamente, pô, eu sou monoteísta, Cristo é isso, pra mim a verdade é essa e tal. E aí você expõe sua visão depois de você ter ouvido a pessoa, né? Eu acho que esse jogo é muito bacana, que eu falei, pode baixar aí no aplicativo, não tem no Google Play e tal, vende também as cartinhas, mas enfim, eu acho que a todo momento, para você falar, você tem que ouvir, tá ligado? E isso, hoje em dia, é um pouco complicado para muita gente, mas é importante. Mas se você olhar para a Bíblia, Jesus, nas suas conversas, ele sempre teve essa pegada de ouvir, né? Jesus ouviu a mulher samaritana, né? E a conversa deles é muito doida, fala sobre adoração, fala sobre o poço, sobre o meio-dia, sobre um monte de coisa, sobre o local certo da adoração, mas Jesus ouviu aquela mulher, né? Jesus ouviu Nicodemos, né? Capítulo 3 lá de João e tal, e a Bíblia fala que o endemoniado gadareno, né, ele estava ali conversando, depois que ele foi liberto, as pessoas viram ele calmamente conversando com Jesus. Então Jesus, ele tinha essa parada de ouvir as pessoas. Talvez o que atrapalha um pouco hoje, de uma forma geral, é que existe assim, eu não sei se eu posso dizer esse nome, tá? Mas a cultura da lacração. Não sobre política, entende? Mas todo mundo quer ter a razão. Em qualquer assunto a pessoa quer lacrar, entendeu? E a lacração, ela é anti-diálogo, concorda comigo? Ela incita a ira e ela é anti-diálogo. E o cristianismo não é assim. O cristianismo tem que dialogar com a sociedade, porque senão ele vai virar uma bolha, né? Mais ou menos isso aí. Convite, galera. Se aí faz faculdade, conheça algum movimento, cara. Faça a diferença assim, na faculdade. Eu acho que não só a questão de você fazer a diferença na vida do outro, mas sim do seu papel de desenvolvimento espiritual e tal, de se conectar a Cristo nesse ambiente. Eu acho que é muito bacana, assim, realmente. Pra mim é muito relevante o movimento hoje, né? Agora, vamos lá. Uma perguntinha aqui pra vocês dois, pra Laís também. Vocês acham que tudo que vocês viveram na igreja, aí não só em juventude, mas principalmente no período da adolescência, da infância, no caso, embaixadores, mensageiras, né? E depois a união de adolescentes, a gente já era, nessa época já era Rediar que a gente fez? Já era Rediar antigão, né? Quando a gente chegou na adolescência, começou a Rediar. Começou a Rediar. Então, vocês acham que a igreja preparou bem vocês para o ambiente acadêmico? Ou a gente peca nisso, a gente precisa melhorar nisso como igreja e como a Viva? O que vocês acham? Aí! Peguei pesado? Peguei pesado? Peguei pesado? Laís, quando era adolescente, era meu braço direito nos adolescentes. Aí, hein, cara? Laís, cara, pô, é muito legal. Você tem que voltar a tocar. Eu acho que sim. Acho que também o que inclui não só o preparo, mas também, falando pela nossa geração, né? A gente foi uma geração de adolescentes muito unida, que a gente sempre estava junto. Tipo, acredito que o maior círculo de amizade que a gente tinha eram nós mesmos, né? Então, eu acho que além do ensino, além do aprendizado, também essa geração que a gente teve foi muito importante para a gente criar uma base para poder ir pro mundo afora, entendeu? Então eu acho que sim,
E essa questão da amizade que a gente criou, que foi uma base que um ajudava o outro. Então, querendo ou não, a gente conseguiu ter essa cabeça no lugar e ter as nossas próprias opiniões para poder seguir o que fosse acontecer no mundo afora. Ela falou de adolescente muito unido. Caraca, a gente vinha pra igreja, mano. Subia lá pra sala de ensaio e ficava lá horas e horas e horas fazendo rodízio no instrumento, não? Fazer rodízio, mano. Pra bateria, depois... Vem jogar só ping-pong às vezes. Vamos lá jogar um ping-pong. Fazer nada, vou pra igreja. A gente é adolescente com esse pensamento. Vou pra igreja, pô. Tá tranquilo. Né? Mãe, tu tá indo pra igreja. Acabou, e vinha pra igreja amarradão e... Eu fiz isso até ano passado. Coitado. Coitado dos zeladores, né? Claudinho. Caraca, tem que ter muita paciência. Fala aí, Eric e Turíbio, sobre essa parada aí. Não, mas é por aí mesmo. Acho que essa frequência aqui na igreja, assim, por a gente estar muito aqui, isso trouxe, como a Laís falou, base pra gente, assim, né? A gente costuma falar que a nossa igreja ela é muito bíblica, né? Então, todo estudo que tem aqui que a gente vinha, assim, diariamente aqui na igreja, acabou que nos preparou tanto para a faculdade ou para qualquer outro momento da vida, seja a gente no trabalho, no futebol, em qualquer outro lugar, a gente leva os princípios que a gente aprendeu aqui. Eu acho que principalmente, para mim, assim, agora particularmente na embaixada, né? Acho que a embaixada ali que na verdade me ensinou muita coisa. A gente tem um compromisso que fala diversas coisas ali interessantes que a gente carrega pro resto da vida. Eu tenho certeza que eu aprendi quando era criança, pequenininho, e gravei e vou saber até ficar caduco velhinho. Entendeu? E isso, o compromisso assim, dos embaixadores do rei, geralmente norteiam assim, a nossa vida até isso aí, até velhinho. PJ perguntando se ainda dá tempo dele vir. Manda vir. Tá? Então ele vem. Eu acho que a gente, realmente vocês falaram isso, mas eu vou um pouco contra, no sentido, fazendo um contraponto, que eu acho que a gente peca em algumas paradas, né? Eu acho que a gente acaba medindo muito as coisas pela nossa experiência, minha experiência, a experiência de Laís, a experiência do Turíbio, querendo ou não, a gente tá sempre envolvido e tal, liderança, e isso acaba mudando um pouco, mas eu acho que de modo geral, a igreja, não só a nossa igreja, mas eu acho que a igreja em si, às vezes peca no fato de fazer muitas coisas para os jovens, e não preparar os jovens para fazer as suas próprias coisas. Eu vou explicar isso. Por exemplo, a gente tem uma Viva, tem embaixada, a gente tem Rede A e tal, a gente tem muita coisa para que os jovens venham participar. Então, tipo, as coisas estão prontas para eles. Só que na faculdade, as coisas nem sempre estão prontas, sabe? Então, tipo assim, quando o jovem não consegue tempo para vir à igreja domingo e o sábado, é aí que eu acho que a evasão está muito grande, porque ele vai ter tempo para ficar na faculdade, ele passa a vida dele na faculdade, ainda mais quando faz um curso de integral, por exemplo, e ele não caminha sozinho, na questão tipo de oração, vida espiritual, de leitura diária da palavra, a questão de você ter um discipulado, ou seja, pô, cara, tô passando por uma dificuldade. Ora por mim aqui nesse quesito. Pô, essa semana foi muito difícil pra mim nesse aspecto de você confessar pecados uns aos outros. Eu acho que isso é importante desenvolver e de alguma forma hoje, por nossa igreja oferecer muitos serviços, vamos dizer assim, tá sempre entregando, eu de alguma forma sinto que muita gente acaba não tendo a condição de caminhar sozinho, tá ligado? Tipo, eu acho que, eu sei que a gente fala, você tem que fazer isso, mas eu acho que às vezes a gente precisa melhorar na questão de como fazer isso no dia a dia, sabe? De incentivar sei lá, tipo, talvez um grupo de oração de jovens, não sei como que isso funcionaria. Como funcionaria a questão do discipulado, de confissão de pecados. Eu não sei se a gente, na nossa igreja, hoje em dia, eu consigo enxergar uma cultura de confessar pecados, sabe? Tipo, eu tenho a pessoa que eu confesso pecado hoje, eu consigo conversar com meu amigo em relação a isso. Mas ele é fora da igreja, fora do nosso ambiente. É alguém que eu desenvolvi na cru. Então eu consigo, às vezes, semanalmente conversar com ele e falar sobre isso. Mas hoje em dia, eu não vejo isso na nossa cultura hoje em dia. O ambiente da igreja, onde você tem esse espaço, no Celebrando a Recuperação, tá? E nos grupos discipulados. Mas aí você percebe que é muito... tipo, sempre o grupo. Tipo, é isso que eu quero, tipo, a questão pessoal. Às Mas vezes o discipulado não é um grupo específico. O discipulado, ele vai adentrando, assim, na demografia da igreja, certo? Mas, assim, a gente tem dificuldade em manter o discipulado. Esse é um grande lance.
A gente Mas tem eu acho dificuldade de que manter, eu não sei de de ter que a maneira, constância. eu não sei de que maneira a gente pode estar pecando, mas eu particularmente enxergo o nosso modelo discipulado talvez com a questão de estudar toda semana alguma coisa, ter um livreto para a gente preencher respostas, diferente desse discipulado que eu tô te citando aqui, sabe? Tipo assim, uma coisa é você ter um momento livre em que você vai conversar sobre algum assunto. Você, é claro, vocês podem ler um livro juntos, um livro qualquer, não necessariamente algo específico do discipulado, que eu vou ler, que o Turibo vai ler, que a Laís vai ler, porque é uma coisa que eu tô passando é diferente do que o Turibo tá passando, sabe? E eu acho que, às vezes, esse modelo pode estar um pouco engessado, né? E aí eu acho que a dificuldade, talvez, que eu vejo hoje em dia, respondendo a sua pergunta, de o jovem pode estar preparado? Eu acho que sim. Mas dependendo do jovem, ele pode não estar preparado, porque ele ainda não aprendeu a caminhar sozinho, a desenvolver uma vida espiritual sozinha e até mesmo ter alguém que possa ajudá-lo em todos os momentos, poder ele realmente conversar sobre o assunto espiritual, sobre a vida dele, sobre o pecado, de forma livre, sem que seja num Celebrando Recuperação, sem que seja num PGM, tipo, sem que seja num grupo, ou seja, que ele tem que ir 8 horas da noite, terça-feira, que ele tem que se locomover, indiferentemente de mandar uma mensagem no WhatsApp, tá ligado? Eu acho que é mais essa questão mesmo. É uma percepção minha, sabe, em relação a isso. Eu discordo de você, em parte, mas na questão do material, que é a mesma questão que eu tenho em relação ao EBD. Eu acho que o material em si, ele não é o fator determinante. O fator determinante é quem está promovendo aquele encontro. No sentido do seguinte, bom, você já fez discipulado comigo. Entendi perfeitamente. Se o material, ele é um pontapé, né, uma base ali, mas a gente mesmo fazendo discipulado, a gente passa ali, sei o que, tal, naquela sequência, mas quantas vezes a gente conversa, daquilo ali é só um pontapé para você, né, falar sobre muitas coisas. Então, de repente, essa abertura, né, de não estar totalmente preso ao material é algo que precisa ser trabalhado de uma forma geral. Eu vejo assim também que nas questões de materiais prontos, né, digamos assim, a gente tem muita coisa no padrão americano. E o padrão americano é muito metodológico, né? Então tem muitas coisas assim que são... Você tem que ter eu acho que você tem que ter uma certa liberdade. É igual a questão da EBD. A revista é ruim? A revista nunca é ruim. A revista sempre é um pontapé. Mesmo se a revista for ruim, se o professor souber trazer o assunto, eu acho que ele pode fazer uma aula interessante, entendeu? Então, não, concordo com você, pode ser que talvez não seja questão do material. Nem tanto. E uma outra coisa também, que é outro paradigma que eu acho que precisa ser rompido, né? Eu falei com vocês no início que lá em 2013, quando eu fui ordenado, lá em 2010, no início do Hora Livre, eu sonhava com o estilo de culto que a gente tem hoje, né? E algo que eu procuro trabalhar, já falei isso com o Eric também, é de que o evangelho tem que ser tratado de dentro para fora. Então, a gente tem os eventos, né? A gente tem o Rede A e tem o Hora Livre, mas o ideal é que o evento seja resultado do que já aconteceu no coração. E o que vai acontecer no coração tem que ser fruto da sua vida devocional, de um discipulado e tal, de uma coisa menos status, né? Menos show e mais interno, mais ou menos por aí. Só pra deixar claro aqui, da galera tal, pra não ser julgado, né? Quando eu falei da questão do material, eu acho que o material ele funciona assim para muita gente, tipo, mas eu acho que o ponto, né, a questão de pode estar sendo engessado, e é como você falou, pode ser talvez muito a questão da forma como o discipulador está levando a questão, mas de eu estar vivendo uma coisa, o Turibo está vivendo outra, de Laís está vivendo uma coisa, de tia Kedma está vivendo outra, tia Miriam está vivendo outra, e tipo assim, e aí todo mundo está usando o mesmo material, é claro que cada um no seu nível e tal, mas querendo ou não, eu acho que precisa ter um pouco mais de liberdade da realidade de cada um, de abrir espaço para outras conversas, e não só do que o material está propondo, tá? Talvez isso seja um pouquinho que... Eu tô tendo uma experiência aqui, cara, com o Júlio Fernando e com o Thiago. Thiago, que mora lá em Itaúna, ele vem aqui nas nossas programações e tal. E assim, o Thiago, ele era um garoto que ele vinha aqui porque a mãe mandava, né? E aí ele teve um tempo fora do discipulado, eu continuei com o Júlio Fernando. E hoje, as trocas de ideias que a gente tem aqui nessa sala, os moleques, cara, eles têm um pensamento assim, às vezes, né, teológico,
bacana, sabe? Aí chega, pô, mas e isso? Por que que é assim? E tal, pá. E a gente, a partir daquele material, hoje, a gente está desenvolvendo uma conversa muito além do material, né? Para lá do que está escrito, aí tem sido uma experiência legal pra caramba. É isso aí. Temos aí, ó, 44 minutos e 40 de podcast, certo? O papo tá bom. PJ tá chegando E o aí. convidado, tem alguma... Oi? Convidado, tem alguma notícia aí, alguma parada, tem alguém? Tem alguém aqui no Meet? Pô, não chegou ninguém no Meet, brincadeira, cara. Um fracasso. Vai chegar o Mas e dia... o Barba? Vai chegar o dia que muita gente vai querer participar e não vai ter tempo, É verdade. né? Posso... Próximo convidado é o delegado da Cunha. Ah, calma aí. Falar com o Jonathan aqui, ó. Anuncia aí o boné enquanto ele tá lançando. Boné, jabá, momento jabá. Boné do Aviva, temos quantas unidades? 8? Acabou. Acabou o boné do Aviva, então acabou o Esse aí jabá. tá vendido, cara. Então, outro jabá. Camisa Aviva Wake Up. Temos 8 unidades disponíveis, feminina, masculina. Por apenas Por apenas R$40. R$40. Você vai falar, sabe com quem? R$39,99. Comigo. Tá? Me procura que temos pra vender ainda. É isso aí, galera. Mais um dia aí. Mais um. A gente criou o Instagram da lojinha do Aviva também, ainda não tem muita coisa lá não, mas em breve terá novidades, tá? A gente tá aí todo mundo pensando, diretoria trabalhando pra trazer novidades pra vocês. Caminhando pro negócio bombar, né? Caminhando. Deixa eu mandar uma foto aqui pra Jonathan pra ele... Aí. Será que vai mandar esse papel aí? Pergunta. Você é menino ou calvinista? Ah. Não. É porque eu tenho um amigo que eu não vou falar quem é, porque ele tá aqui, que ele é calvinista também. Arminiano eu não sou, isso eu tenho certeza. Calvinista tem dúvida, talvez eu seja. Entendeu? Que aí pode ser lá, né? Um debate. Todo dia, pastor Gerson me chamar domingo. Vai. Domingo não, que a gente não sabe quando vai ser esse podcast. Pode ser que ele chame no próximo. É verdade. Tá. Hoje é segunda? É segunda, mas dependendo da forma como for ser, pode ser domingo, eu não falei data. Domingo, pode ser. Depois você aí que tá assistindo a gente, tá? Momento de jabá. Depois você que tá assistindo a gente, deixe perguntas que vocês querem ouvir nas próximas edições de podcast, tá bom? Diz aí quem você quer ver aqui. Quem você quer ver aqui, a gente já tem em mente algumas pessoas que virão, vocês vão gostar. E- Pessoas maneiras, legais. Não vou falar mais nada não, senão vai É sempre pegar. importante reiterar também que pessoas que a gente consegue trazer, porque tem gente que cobra cachê pra vir. E cachês Cuidado. altos. Tem um guitarrista aí, tal de Rodrigo, muito caro pra trazer esse cara aqui, esse mano. cara é caro, esse cara, maluco é Fera, caro. guitarrista fera, mas quase muito difícil entrar em Não, contato raridade entrar em contato com o cara. O cara tá sempre Mas o cara é fera. muito focado. com ele. Sabe muito. Não, mas assim, eu tenho vontade de trazer um dia aqui, fazer um momento embaixada, trazer Laurinho, Sussuco, Fabiano, esses caras aí da antiga da embaixada. Ele explicando por que o apelido dele é Sussuco vai ser muito bom também. É. A galera conhecer galera essa história. Da quarta semana lá na embaixada e tal, show de bola. Tem uns caras aí que dá pra trazer também, aqueles candangos lá que a gente já falou. Só que a gente falou em off, né? Rafael, Hugo, Thiago. Ah, tem que ver se os candangos vão vir, Essa né? pastosada aí também, acho que é bacana trazer. Tudo vai depender de se vocês curtirem. Tudo vai depender Se inscreve de no inscrever canal. Se inscreve no canal, dá o seu curte, like. comenta, Dá o seu like comenta. e arrastar pra cima. Coloca aí, comenta aí, marca ele aqui. Também, esse estúdio aqui é temporário, vai continuar aqui, a gente vai... Esse aqui, como ele falou, Ezequiel, é o piloto. A gente tá em fase de teste. Deem música a de piloto. deem a Vai dar opinião fase de de vocês teste. aí, o que vocês acham que a gente pode melhorar. A gente sabe muita coisa já que a gente pode... A gente sabe de muita coisa já que a gente pode... Aí, ó, tá sentindo a raiva que eu sinto, cara. Eu parando de falar no microfone, tirando a voz. É isso que eu passo, filha. Mas a gente sabe muita coisa já que a gente pode melhorar e vamos ver se vinga, né? Se vingar, vingou. Se não vingar, a gente tentou e fez a nossa Por isso parte. estamos aceitando dicas, tá? Opiniões. Opiniões. Isso aí. Exatamente. Tio, Fala conta aí. aí a sua... Como foi a sua... Entendeu? O quê? Quer encerrar, mano? Não, pô, o PJ tá vindo, cara. Ah, é. Dá pauta então. Não, Vamos, para não. vamos dar deixa um rolar. break. Break. Vamos dar um break. Faz outro?
Mas você não ia fazer Pode uma pergunta falar, pro seu tio, menino. cara? Encerra esse e faz outro. Aí vão ficar 2 podcasts pra postar. Não, pô. Aí a gente nem mudou de roupa. Não, tá, mas ninguém vai observar a sua roupa, ninguém tá nem te vendo. É verdade, Ah. ó. Vai ver a gente. Dá pra... É só trocar, tu veste a minha camisa. Dá pra fazer um negócio ficar... Mas, Não, tio... a gente pode... Mas agora, vamos pode. falar de outro assunto aqui. Vamos falar de outro assunto aqui maneiro. Vamos lá. Em relação ainda à juventude. Como Tempo é que... antigo. Não, tempo antigo agora A não. minha mãe tá me ligando. Ela não tá te vendo. Mas assim, como vocês veem hoje o relacionamento da juventude com a igreja de uma forma geral e a igreja com a juventude, assim? Cara, Espera ele acabar. acabou aí, Gui. Desculpa Vai ter desculpa que ir embora? atrapalhar aí a Desculpa sua aí, ligação. meus amigos. Então, assim, como é que vocês veem hoje? Eu vejo de uma maneira muito mais saudável, tá? Mas como é que vocês veem hoje a interação da juventude com a igreja, de uma forma geral, e vice-versa? Cara, eu acho que... Bom, há um tempo atrás, ter bateria na igreja era pecado, né? Então, o que a gente faz hoje na igreja, com certeza, tem uma Do aceitação... tempo de vocês, agora. Não, então, isso que eu tô falando. Com certeza, hoje a gente está vivendo um tempo muito mais, não sei se assertivo ou bem aceito pela igreja. Assertivo. Do verbo acertar. A sua mãe te mata, hein? Soletra, só vamos fazer um teste aqui. Soletrando, Só fazer um teste. soletrando. Dá uma soletrada aí, rapidinho. Rapidinho. Vai. A, aí, R-T-I-V-O. Aê, moleque! Tá brincando? Aê, garoto. Tá, Tomate. beleza, vamos lá. Ó, não sei se a eu gente... conto, você conta, Felipe. Não- Deixa ele. A galera vai deixar um Pô, comentário vocês pra são muito divertidos, vocês Pô, são mano, engraçadinhos. você tá chutando o balde Vai lá, total, mano. Engraçaramba pra cadinho. Deixa aí. Mano, essa palavra aí que você falou, tá ligado? Nem existe, tá ligado? Assertivo não existe, não? Eu acho que existe, cara. Procura Aí isso. acho que você que errou. Mano, acho que existe. eu vou ler pra você aqui, tá? A-S-S-E-R-T-I-V-O. Ih, tá chegando mais convidados. Meu Deus. Ó, ih, Caio chegou, meu Deus. Ih, aí doideira, hein? Corta. A sala já tá cheia já. Corta. Pode encerrar o podcast. Distanciamento social. Ih, Corta. Ficou triste. Mas fala aí, Guilherme, termina o seu raciocínio. Não, Entra aí. Não, só fala assim, assertivo é com SS, só pra ficar... Não, tudo bem, tá tranquilo aqui, todo mundo tá suscetível a erro. Não, desculpa, eu corto essa parte do podcast, porque já me julgaram uma vez falando que eu sou corrigir as pessoas e tal. Não, Era não, zoeira, não. tava zoando, Você aí não quebrou pode o clima. esconder os seus erros, não. Olha esse cara, mano. Vamos falar sobre tatuagem. Aí, não, vou falar sobre isso. assunto base aí. Vamos falar tá? sobre... Não. Deixa eu vai- concluir meu raciocínio Não, aqui. vai, pô. fala aí. Tá fala bom, aí. vamos Nos lá. perdemos, galera. Eu acho que hoje a igreja não tá vendo mais o jovem como um revolucionário. Eu acho que antigamente tinha esse lance de não, quer fazer revolução, quer mudar a igreja e tal. Também por conta da história da igreja. Pode seguir, cara. Tá. E assim, eu acho que, cara, a igreja tá aceitando o que a gente muda, o que a gente faz, o que a gente propõe. Também porque a gente está sendo sutil, a gente não está vindo com o pé no peito e falando é assim que tem que ser. A gente, não, putz, o que vocês acham? Tal, pô, e se a gente fizer desse jeito, a gente está sempre propondo, não impondo. Eu acho que essa é a diferença também. Não que no passado fosse imposto alguma coisa, mas a aceitação da igreja em si, de uma forma geral, está bem melhor do que... A internet ajudou? O YouTube ajudou? Eu acho que Ajuda. ajudou muito. Ajuda. Acho que ajudou muito, por exemplo, a minha avó, antes de ter os cultos online, ela não vinha no Aviva, por exemplo. E não sabia muito das coisas que estavam acontecendo em relação à juventude. Hoje minha avó não perde um culto, cara, do Aviva. Claro que de casa, porque não tá Achava podendo que a gente vir. virava cambalhota, tacava fogo no púlpito. Apareceu alguém pintado de Batman ali, eu sou o Então Salvador. o cara do nada pintado de dourado lá. Parado. Ai, vocês são muito divertidos, Aí, amigos. chegou o PJ. Aí, PJ. PJ vai sentar aqui do lado de... Também tá aí, ó. Vai todo mundo. Aí sim, hein? Aí, chegou o homem. Chegou o homem. Gente, dá pra fazer um segundo podcast com pra outras fazer, pessoas. O Paulo Júnior. Eu acho até melhor, inclusive. Vamos encerrar então? Vamos encerrar? Faz um encerramento Então legalzinho. vamos Não, encerrar cara, aqui. tem pouco tempo ainda, cara. Tem 51 Tem uma hora, hora. rapaz. Tem uma hora. Ah, Não, tá bonitinho, cara.
Então vamos lá, vamos encerrar esse podcast aqui. Primeiro piloto, nosso podcast, certo? E quero deixar com vocês aqui para encerrar, já que a gente é crente, né? Um texto Tem que ter. da palavra aqui. Ninguém chamou a gente no Meet, mas tudo bem. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aplicando esse versículo aí à nossa vida, né, à nossa juventude, a juventude aviva aí como um todo, beleza? Tamo junto, até o próximo podcast aí, beleza? Vou encerrar, Valeu, hein? valeu. Vou encerrar, hein? Vou encerrar, hein? Aviva Cast.